Passa, tem que sorrir mesmo, Vene Casagrande. Uma goleada é sempre muito, muito, muito gostoso no futebol. A gente deu maior moral pro nosso amigo Lucas Pedrosa aqui, quando historicamente também o Vasco meteu 6 no Santos. E aí, Vene Casagrande, 10 de 10 pra esse Flamengo. Me fala uma coisa, a partida mais impecável do Filipe Luiz à frente do Flamengo? Olha, não é nenhum exagero dizer isso, pela forma como a vitória foi construída, porque muita gente tenta minimizar o placar elástico de 8-0 dizendo que o adversário é extremamente fraco. Beleza, o adversário é fraco, mas quem no Campeonato Brasileiro até o momento conseguiu aplicar 8-0 em cima do Vitória, que é o adversário que a gente está mencionando, e da maneira que foi construída essa vitória, porque assim, não foram gols achados, muito pelo contrário, o Flamengo foi dominante do primeiro segundo, sem exagero, até o último segundo de jogo. Tanto é que com 3 minutos de jogo, o Flamengo já tinha feito 2-0 no placar. E muita gente fala assim, mas o Vitória entregou. O Vitória entregou porque o Flamengo fez o Vitória entregar os gols no erro de passe. Basicamente o que a gente mencionou quando o Flamengo enfrentou o Bayern na Copa do Mundo de Clubes. Que o Bayern fez o Flamengo forçou errar. O erro, E da maneira que foi construído ontem, o Flamengo forçou o erro do adversário nos primeiros minutos de jogo e depois conseguiu fazer gols assim, primorosos, absurdos. Gol, como o Pedrosa estava mencionando aqui no off, enquanto o bom VT passava, gol de videogame. É difícil você eleger aí o gol mais bonito. O terceiro gol foi um espetáculo de gol. Teve um gol do Pedro também que foi maravilhoso. Então, assim, gente, não tem como o torcedor rubro-negro não ficar feliz. Eu sei que é muito difícil, Fernandinha, eleger o melhor em campo diante de vários destaques. E é destaque, eu não vou mencionar o Rossi, porque o Rossi ele nem trabalhou. Mas o setor defensivo até o ataque, todo mundo jogando bem. Mas se eu tivesse que eleger o melhor em campo, na minha concepção, foi o Samuel Lino. Tem como eleger o melhor porque, em campo, assim, né? Ele ficou 63 minutos em campo apenas, e em 63 minutos ele conseguiu fazer 2 gols e dar 3 assistências. É basicamente você participar de um gol a cada 12 minutos. Então é algo assustador. E de fato ele vem jogando bem desde o primeiro minuto dele em campo. Um jogador que acabou de chegar ao Flamengo e chegou muito bem. E o Filipe Luiz na entrevista coletiva foi muito bem quando ele foi questionado sobre o Samuel Lino, dizendo que o jogador não vale o que o Flamengo pagou, vale o triplo até. E de fato é um jogador que vale muito dinheiro mesmo e até o momento está justificando esse investimento. E eu também quero mencionar aqui o bom momento do Pedro. A gente, quando teve aquela treta com o Filipe Luiz, a gente falou, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser daqui para frente? Será que o jogador vai aceitar? Será que os companheiros vão aceitar? E a resposta está em campo. O Filipe Luiz, ele soube, da melhor maneira possível, resgatar o bom futebol do Pedro. Se ele é titular ou não, isso aí é um debate que a gente vai ter em relação a outros jogadores também. Fato é que o jogador voltou a se sentir bem no Flamengo, voltou a atuar bem. E a gente pôde ver ontem, ele atuando de uma maneira que o Filipe Luiz gosta. Não apenas fazendo gols, não apenas botando bola na rede, que a gente sabe que ele sabe fazer muito bem, mas também ajudando também na marcação, na recomposição defensiva. Então eu quero elogiar também o Filipe Luiz por ter resgatado o bom futebol do Pedro. De maneira geral, a gente brinca aqui na nossa transição, de fato, o Jorginho parece que joga um outro esporte, porque o que ele faz dentro de campo é assustador, no lado bom, positivo, obviamente, porque todo mundo que joga ao lado dele vai jogar bem. O Saúl se encaixou muito bem, porque é muito fácil você jogar ao lado do Jorginho. O Alan joga bem ao lado dele, porque é muito fácil jogar ao lado do Jorginho. É um jogador que, na minha concepção, foi a melhor contratação do Flamengo até o momento na temporada. Caiu como uma luva em uma posição que é muito difícil de você encontrar. Então, assim, fica o meu elogio aqui a todos os jogadores do Flamengo, ao técnico Filipe Luiz, que eu acho que está vivendo o melhor momento dele como treinador do Flamengo, e eu acho, vou repetir o que eu falei depois da classificação do Flamengo na Libertadores, eu acho que o Flamengo ainda tem muito a evoluir, ainda não chegou no ápice, porque vários jogadores ainda estão buscando a melhor forma física, ainda tem um Carrascal que está pegando minutagem. Fica aqui meu elogio aos jogadores, ao técnico Filipe Luiz, mas principalmente à torcida do Flamengo, porque numa segunda-feira, 9 horas da noite, eles fazerem o que fizeram ontem, não é fácil, não é para qualquer torcida. Colocaram mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã e foram premiados com o espetáculo do Flamengo, porque de fato quem cobra espetáculo ontem pôde observar de perto. E a gente tem essa sonora aí que você acabou de citar, Vene Casagrande, do Filipe Luiz sobre o Samuel Lino e também a parte que ele falou sobre o Pedro. Cadê? Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que
é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos, escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe é muito importante, a chegada dele, também para levar o nível tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, ele é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? E a gente tem que falar, exaltar uma coisa, assim, eu brinco que no balé do futebol, o futebol ele é o único que a sua coreografia ela não é treinada antes, ela é treinada durante o espetáculo. O que a gente vê numa coreografia é o bailarino, o dançarino, ele treina, no dia de espetáculo ele sabe. No futebol não, isso vai sendo do decorrer. E aí o Filipe Luís, ou Pedrosa, ele foi ajustando, ele foi equalizando os instrumentos da ópera para tudo acontecer. E a gente está entendendo que está chegando um momento que aquilo já está encaixado. E aí um desses pontos em algum momento ele tinha a opinião de que Arrascaeta e Pedro não jogavam juntos, o Vene trouxe isso aqui, e a gente viu que ele foi resistente durante um tempo, mas acho legal a gente mostrar que ele flexibilizou. Ele entendeu que talvez aquela máxima para ele não era tão máxima assim, e que funciona assim os dois jogando juntos. Isso ficou muito claro na partida de ontem, Pedrosa. Olha, Fernanda, eu vi você comentando isso muito bem, eu vi o Vene destacando aqui individualmente todos os atletas e com todo o merecimento do mundo, é uma goleada histórica, acachapante, diante de um clube de Série A. O Vitória é um clube frágil? É um clube frágil, mas não para tomar de 8. Quem fez o Vitória tomar de 8 foi o Flamengo, e tudo isso tem a ver com o Filipe Luís. Você pode ter uma Ferrari na mão, como o Flamengo é, mas se você não sabe dirigir a Ferrari, não adianta, você vai bater ou você vai ser mais lento do que os seus adversários. O Filipe Luís não, ele consegue conduzir a Ferrari muito bem e ele consegue também conduzir a Ferrari de forma mais rápida. O que eu vi ontem foi uma discrepância, como se fosse um time profissional, do mais alto nível, do nível Champions League mesmo, contra um time amador. Foi o que o Flamengo fez, pareceu o Vitória ontem, e o Vitória não é um time amador, porque desde o primeiro minuto o Flamengo marcou alto, desde o primeiro minuto o Flamengo pressionou, o Flamengo tem jogadores de muita qualidade, as melhores peças possíveis que o Filipe Luís pode ter, ele tem. Só que pra mim, cara, a grande característica do Filipe Luís, e todo o mérito do mundo pra ele, é que ele é um camaleão. Ele sabe se camuflar de acordo com o que o jogo pede. Ele não tem ideias fixas e ele não tem vergonha de dizer isso. Ele não tem vergonha de dizer que copia, ele não tem vergonha de dizer que ele olha o adversário e ele forma o time dele através do que o adversário pede. Então por isso que às vezes ele não vai colocar o Pedro Arrascaeta para jogar, porque ele entende que o Pedro Arrascaeta juntos contra determinado adversário não é a melhor fórmula para o Flamengo. Ele vai botar o Bruno Henrique, o Plato, o Luiz Araújo, ele vai utilizar outros mecanismos. E aí se você quer diferenciar um técnico que é do mais alto calibre para um técnico que não consegue ter tanta consistência como o Filipe Luís tem, é justamente isso. É você abrir mão das suas ideias, é você buscar novas ideias, é você se camuflar, é você se reinventar como treinador. E o Filipe Luís... E mudar de opinião mudar também, de opinião, né? Não tem, eu acho que nem é mudar de opinião. É entender que para aquilo ali não serve. Agora, para isso aqui talvez sirva. E é o que o Filipe Luís fez. O Filipe Luís, ele começa umas oitavas de final de Libertadores com o Bruno Henrique é decisivo. No final de semana ele bota o Pedro é decisivo. Depois no jogo de volta, depois do Pedro ser decisivo, ele volta com o Bruno Henrique, porque ele acredita que aquilo ali é o melhor. Contra o Vitória, ele bota o Pedro de novo e o Pedro faz o jogo que fez ontem. Isso aí, Fernanda, é mérito do técnico. Sim. E o Filipe Luís mostra que é um grande treinador. E ele tem um grande futuro pela frente. Repito, ter uma máquina nas mãos como ele tem, é obrigação fazer o Flamengo jogar bem. Mas a forma como o Flamengo jogou ontem não é jogar bem, é atingir um nível extraordinário dentro do futebol brasileiro. E é isso que o Flamengo tem demonstrado. Sobre essa flexibilidade do Filipe Luís, eu tenho um outro exemplo muito mais recente. Quando o Saúl chegou ao Flamengo, e o Saúl não foi utilizado como volante, Sim. o Filipe Luís justificou dizendo que via o Saúl para jogar como o Gerson fazia, Perfeito. Um meia mais avançado. Ele percebeu que ele poderia ter uma outra visão, uma outra atitude, colocou o Saúl como volante. O que aconteceu? Deu extremamente certo. Inclusive, os números mostram isso. Em 18 jogos que os dois jogaram juntos, porque eles jogaram juntos no Chelsea e também no Flamengo. Em 18 jogos, eles nunca perderam. São 16 vitórias, 2 empates. Em 11 desses duelos, eles não tomaram gols.
Então isso mostra que o Felipe Luiz, ele também dá o braço a torcer. E de fato, ele é um treinador... Ele flexibiliza bastante. Exatamente, ele é um treinador que ele ainda está aprendendo. Gente, ele não tem nenhum ano como comandante do Flamengo. Ele ainda está aprendendo. Só que pelo menos ele é flexível. Ele dá o braço a torcer e ele percebe quando ele está errado. Então fica o elogio ao treinador também. A convicção, quando ela é acompanhada de teimosia, ela vira burrice. É isso. A convicção, quando ela é acompanhada de autoavaliação, ela vira uma boa decisão, que foi o que o Felipe Luiz fez. E sobre saída, Lohan, um jogador que inclusive jogou o Mundial Sub-20, eu fiz um vídeo aqui falando que essa partida do Mundial Sub-20 contra o Barcelona deixou muito claro, muito nítido, foi um baita exemplo para aqueles que se perguntam por que o Lohan não tem oportunidade no time profissional. Por conta da atuação dele contra um Barcelona Sub-20. Um jogador sem intensidade, não faz recomposição defensiva. Hoje, para o estilo de jogo do Felipe Luiz, um jogador como esse não vai ter espaço. E por conta disso, o Lohan não tem espaço. E por ele não ter espaço, ele vai ser negociado. E o Pisa, da futebol italiano, fechou um acordo com o Flamengo aí para ter Lohan. O Pisa vai pagar ao Flamengo 500 mil euros pelo empréstimo, tá? E terá uma cláusula de compra obrigatória no valor de 4 milhões de euros quando ele bater uma meta estabelecida em contrato, e o Flamengo vai manter 50% desse atleta. Ou seja, se futuramente ele for vendido, sei lá, vamos falar aí, 20 milhões de euros, o Flamengo terá direito a 10 milhões de euros. Então, o Lohan está de saída do Flamengo e vai atuar no futebol italiano. Esse Pisa subiu agora para a Série A do futebol italiano, só para vocês terem essa informação. Dito isso, galera, vou correr porque eu tenho mais trabalhos a fazer nas outras redes sociais. Não deixem de me seguir por lá. Para aqueles que gostam de agenda do Flamengo, deixa eu pegar aqui, porque o Flamengo jogou no grupo aqui da assessoria. Qual é a agenda do Flamengo para essa semana? O Flamengo folga nessa terça-feira, folga justíssima, né? Depois do 8-0. O Flamengo vai treinar na quarta, 9h30, quinta, 9h30, sexta, 9h30, sábado, 9h30 da manhã e domingo pega o Grêmio, 4 horas da tarde no Maracanã. Eu fico imaginando os jogadores do Grêmio pensando, meu Deus, a gente vai enfrentar o Flamengo. Gente, o Flamengo está em outro nível, tá? Segundo informações do jornalista Miguel Junior, o Flamengo já definiu sua prioridade no mercado, a contratação do goleiro Bento. A movimentação acontece em meio à confirmação de que Matheus Cunha assinou um pré-contrato e não seguirá no clube, abrindo espaço para a diretoria buscar um nome de peso para a posição. A ideia da cúpula rubro-negra é avançar nas conversas por meio de um empréstimo, entendendo que Bento pode chegar para ser titular imediato e dar mais segurança ao setor defensivo, algo visto como essencial para a sequência da temporada. Nos bastidores, Jorge Jesus já deixou claro em reuniões internas que não pretende contar com Matheus Cunha. O treinador português entende que o jogador não se encaixa no seu planejamento e prefere apostar em um goleiro de confiança para liderar o time em competições de alto nível. A situação de Bento, que chegou a ser questionado ainda antes da final da Supercopa, se agravou após a falha no jogo decisivo contra o Al-Ahly. O episódio aumentou a pressão sobre o arqueiro e praticamente selou seu futuro fora do time de Cristiano Ronaldo. Com Bento, nome do goleiro é considerado ideal para suprir uma carência no elenco, além de não gerar o mesmo tipo de restrição que vinha sendo apontada em relação a outros atletas no elenco. A diretoria rubro-negra trabalha com cautela, mas a expectativa é de acelerar as conversas nas próximas semanas para tentar um desfecho positivo. Bento foi convocado para a seleção brasileira e seu nome é muito bem visto pelo diretor José Botto, pela sua experiência, e chegaria para disputar posição com Rossi. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Bento será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.